quando a gente fala de educação bilíngue, muitas dúvidas aparecem. Que projeto é o melhor? Que escola eu escolho? Será que educação bilíngue atrapalha? Educação bilíngue é importante? E para essa conversa de hoje, eu trouxe a Miss Luciana Badra, coordenadora do nosso currículo internacional e do programa bilíngue, para uma conversa muito interessante. Né, Luciana? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom. Lu, já vou jogar uma pergunta para você. Qual é a diferença de uma escola bilíngue, de uma escola internacional, de uma escola com carga horária estendida? Vamos falar sobre isso? Vamos sim. Eu acho que as famílias têm muitas dúvidas, né? E a gente que está já no segmento há mais de 20 anos, a gente sabe que tem sido debatido exaustivamente essa questão. Mas a escola internacional, ela geralmente segue um calendário diferente do brasileiro, ela tem mais ênfase nas disciplinas ministradas na língua da escola, que a escola escolheu, pode ser o francês, o alemão, o inglês. Então é bem diferente de uma proposta com o currículo brasileiro bilíngue. A escola bilíngue, ela, por sua vez, tem a necessidade, né, de trazer conteúdos por meio da língua, porque senão não é bilíngue. Então a gente ensina não é a língua em si, mas o conteúdo. Então a gente tem áreas de conhecimento sendo ministradas na língua escolhida. No nosso caso aqui, a gente é bilíngue, língua inglesa. Então a gente tem língua portuguesa, língua inglesa. Então a gente tem Science, Social Studies, Math, são os componentes curriculares em língua inglesa e também em língua portuguesa. A escola com carga horária estendida, geralmente quando a escola faz essa opção, é porque ela quer que o estudante seja bilíngue, né, aprenda a língua inglesa, mas ela dá foco no ensino da língua. Então, na gramática da língua, na questão mais social da língua. No uso da língua, no uso da língua, para uma viagem, né, para a sua futura carreira, mas não tem um foco tão acadêmico, de uma formação, por exemplo, para um estudante que depois quer estudar numa universidade fora do país, por exemplo. Então, acho que a primeira diferença, né, a língua como meio de acessar os conteúdos escolares de um currículo que está na explicação básica, né? E aí vai uma escolha que nós fizemos. Você falou de 20 anos, de fato são 20 anos nesse caminho, né, que o Magister tem. Em 2004 nós iniciamos com a educação infantil bilíngue. Então, hoje, 20 anos após, nós temos é robusto o nosso projeto, né? É robusto, é consistente e é, em síntese, bilíngue por trazer uma carga horária que respeita as duas línguas. Né? Os dois currículos, né, também, né? E a gente entende que nesse contexto do Brasil, né, o Brasil ele é um contexto muito diferente, porque quando você pensa, por exemplo, em países efetivamente bilíngues, né, a gente tem Canadá, Estados Unidos com a imigração, teve que se adequar à sociedade, às escolas. O Brasil ele está um pouco isolado aqui, né? Mas todo mundo sabe da importância de se falar inglês. Não tem como língua franca. Então, quando a gente faz essa escolha, a gente não faz uma escolha por modismo, não, é porque realmente demanda a sociedade, o mundo globalizado, é necessário hoje ser bilíngue. É um letramento diferente de 30, 40 anos atrás. Mas aí, quando a gente iniciou lá em 2004, e muitas dúvidas tinham, mas a gente percebe que ainda permanecem, né, inquietações. Será que para as crianças isso tem significado? As crianças bem pequenas, confunde, atrapalha? Você falou da alfabetização, atrapalha a alfabetização? São perguntas que nos chegam. Sim, e é interessante, porque às vezes a gente pensa, a criança muito pequena, ela não precisa ser bilíngue, ela não precisa ser exposta a uma segunda língua com 2 anos de idade. E é justamente o oposto, né? Quanto mais cedo, melhor. Isso quer dizer que os mais velhos não podem? Lógico que podem. O ser humano, e a neurociência já prova, né, as sinapses neuronais, todo mundo é capaz de aprender.
Mas, quando eles são pequenos, as sinapses são feitas com mais, né, agilidade, então o cérebro está pronto para essa aprendizagem. Então, na educação infantil, eles entrando no toddlers, no K, né, bem pequenininhos, eles vão desenvolver um repertório, uma fluência muito diferente, né, muito mais naturalmente do que aqueles mais velhos, né? Mas às vezes os pais perguntam assim, mas será que não vai atrapalhar ele aprender a língua materna? Na verdade, isso é um grande mito, porque quanto mais cedo, melhor. Se a gente pensar nessa perspectiva de aquisição de língua. Isso não quer dizer que adultos, adolescentes não aprendam, muito pelo contrário. A gente sabe que todo mundo aprende, tem um esforço um pouquinho maior, mas a criança, quando ela é exposta a duas línguas desde pequena, ela desenvolve não só a competência linguística, mas também outras habilidades, pelas conexões que ela faz, pelas sinapses neuronais, então habilidades sociais, habilidades até de escrita no futuro, porque ela vai ter um repertório maior. Eu vou te interromper para fazer até uma propagandinha de um outro podcast que nós gravamos, falando de funções executivas e neurociência, da importância dos 3 aos 5 anos como um período muito sensível para a potencialização das aprendizagens. E também língua. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, na educação infantil, investir na educação infantil bilíngue é algo muito valioso. Sem dúvida, né? É um período que às vezes a gente pensa, não, mas eu vou colocar talvez uma escola menor que não seja bilíngue, não vou investir tanto. Mas é justamente o oposto, porque quando a gente investe nessa educação mais global, bilíngue, na educação infantil, a gente está preparando essa criança para os desafios do futuro. E falando de alfabetização, atrapalha? Não, não atrapalha, muito pelo contrário. A criança ela começa a ter uma consciência metalinguística muito grande e ela faz as suas hipóteses linguísticas, então facilita até o processo de alfabetização. Às vezes um mito é assim, às vezes a família acha que a criança cometeu um erro, né? Então ela pegou, por exemplo, ela fez uma flexão de um verbo que é em inglês de um jeito, em português de outro, e ela usou de uma forma misturada, então parece um erro. Ou até transcreveu uma palavra em inglês da forma que ela ouve. Table, exatamente, por exemplo. como se ouve. Mas isso não é um erro, isso é uma hipótese. E depois, isso, ao longo dos anos, isso vai se resolver. Mas para ela, isso é muito significativo, porque ela está construindo o seu repertório. Então não atrapalha, é mito. Então, Luciana, nós estamos falando de alfabetização, letramento e biletramento. Como que isso acontece na nossa escola? Conta pra gente a nossa escolha, qual é? O letramento, ele começa no berço, né? Quando a criança já está exposta ao pai cantando, ao pai lendo, a mãe fazendo uma lista de mercado, e a criança está atenta, ela está vendo tudo que está acontecendo ao redor dela, ela está lendo essa linguagem não só corporal, mas a linguagem oral, né? Tudo que está acontecendo. Então, o letramento, a gente diz que começa no berço. O biletramento, quando ela começa a ser exposta a duas línguas, também ela faz essa leitura em duas línguas. E essa leitura que eu digo é do mundo, da cultura, de ouvir pessoas de outras culturas transitando e conversando em outros idiomas. Então, o biletramento ele é natural, ele vem, obviamente, com algumas estratégias, incentivos a leituras de livros, jogos culturais, mas a alfabetização aqui na nossa escola se dá em língua portuguesa. E depois, até o 3º ano dos anos iniciais, então do ensino fundamental, a criança consolida a alfabetização e ela já transpõe para a língua inglesa. Então, esse cuidado, né, que a escola tem em organizar esse pensamento da criança na língua materna, que isso também vai favorecer no segundo momento na língua inglesa,
mas sistematizando mesmo a partir do terceiro ano do ensino fundamental. A parte escrita. A parte escrita. E leitura, né? Agora, desde a educação infantil, já a exposição aos 2 idiomas. E uma coisa muito importante, que a gente não pode esquecer, é a valorização da nossa própria cultura. Porque quando a gente fala em trazer um outro idioma, uma outra língua, a gente pensa, então vou valorizar, né? Essa língua tem um valor maior. E não tem. A nossa cultura e a nossa língua tem muito valor. Por isso, a escolha aqui de termos 50% e 50%. Então, 50% em língua portuguesa e 50% em língua inglesa. Isso você toca num ponto muito importante, né? De igual valor as duas línguas até o quinto ano do ensino fundamental. E aí, de acordo com um parecer, que tem uma legislação específica para isso, né? É também ofertado com percentuais diferentes nos anos finais e no ensino médio. Mas dando também muito valor à nossa cultura, aos nossos conhecimentos estruturados. E uma vez me perguntaram, né, e a gente vai... Interessante abordar isso. Então, uma escola que está trazendo o currículo bilíngue e até o currículo internacional, porque nós temos isso também, será que a escola está só vislumbrando ou só preparando esses estudantes para o estudo internacional e não está olhando, considerando os tantos caminhos de estudos nacionais, as faculdades, as federais, as públicas? E não é isso, né? Não é excludente. É você que acompanha os processos com os estudantes que estão aplicando para fora. Como é que você está vendo isso, né? A gente tem tido, sim, alguns estudantes que se interessam por universidades internacionais, mas a nossa visão e a nossa missão é realmente prepará-los para o mundo, para as escolhas que eles quiserem fazer. Então, a gente precisa olhar para os nossos resultados aqui no Brasil, temos olhado, né, e isso é muito importante, então bons resultados no vestibular, no Enem, e ao mesmo tempo dando escolha para este estudante, que quer também aplicar para as universidades internacionais. Até, Kátia, é interessante, porque quando a gente olha para trás e vê estudantes já formados no nosso high school, na nossa dupla de formação, que optaram por não sair do Brasil, por fazer sua vida acadêmica e profissional aqui, e contando o quanto ter uma dupla de formação agregou aqui no Brasil. Então, a gente não pode também dizer a dupla de formação é só para quem quer aplicar para universidades internacionais. Ajuda, né? Mas não é só, é para a formação desse estudante, dessa pessoa. E para esses estudantes que estão vislumbrando uma carreira acadêmica no exterior, é fundamental uma formação sólida, rigorosa, nos conhecimentos e nos conteúdos nacionais. Porque se há concorrência para a admissão numa faculdade, numa federal, numa pública, ainda a concorrência no exterior ainda é maior, quer dizer, não exclui, mas agrega, né, um nível maior ainda de conhecimento acadêmico, né? De conhecimento acadêmico. E para tudo isso acontecer, para que essa formação seja rigorosa, nós temos que olhar para os professores e para a formação desses professores. Me conta como isso se dá na nossa escola, qual é o olhar que nós temos para a atuação dos professores? É interessante, no começo da nossa conversa, você cita brevemente as diretrizes, o parecer, né? E o parecer, ele vem também para elucidar um pouco essa diferença entre escola bilíngue e escola com carga horária estendida. E a formação dos professores também é uma coisa que aparece lá, porque é necessário que a gente tenha diretrizes claras. Parâmetros claros, né? A formação exigida mínima é sempre uma certificação, tomando como base Cambridge, seria um B2, mas aqui a gente tem uma exigência maior, a gente tem a intenção de que o professor tenha pelo menos C1, para que ele possa realmente dominar essa língua, ter uma proficiência linguística. Não só isso, mas um curso específico sobre bilinguismo, porque, de novo, não é aula de inglês, é currículo bilíngue, ensinar conteúdos, cultura, expandir esse conhecimento por meio da língua inglesa. Então, ele precisa ter essa certificação em bilinguismo, a proficiência, né? E, obviamente, a sua licenciatura, a sua área de conhecimento.
eu queria que a gente agora entrasse um pouquinho de como que a gente pode ajudar os pais nesse percurso, nesse caminho, né, que seu filho está percorrendo uma formação bilíngue e eu não falo inglês, por exemplo, em casa, né? Então na minha família não é é brasileira, ninguém fala inglês. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que ajuda, o que atrapalha? A gente também recebe essas perguntas, né? E é bastante difícil para as famílias, porque eles não são especialistas na área, então as dúvidas aparecem mesmo. Como é que eu ajudo a fazer uma lição de casa, né? Como é que eu ajudo a estudar para as provas, enfim. Mas eu acho que o mais importante é entender que a criança, primeiro a gente tem que incentivar a autonomia da criança. Ensinar essa criança também a perguntar, a tirar suas dúvidas na escola. Então sempre incentivar o seu filho, olha, conversa com o seu professor, você está com dúvida? Conversa amanhã, pergunta, mas mais do que tudo, não trabalhar com tradução, né? Isso, assim, a gente vê muito. O que é isso, não trabalhar com tradução? Não pegar ali o enunciado e traduzir para o seu filho porque você acha que ele não está entendendo, né? Ou ele diz para não entendi, e aí você vai e traduz. E na educação infantil, que eles não estão ainda com leitura? Na educação infantil, para você incentivar e ajudar, você pode trabalhar com leitura, ler em casa se você é bilíngue. E se você não é, a gente tem soluções digitais hoje que a criança pode ler um livro escutando essa história, jogar jogos na memória, uma parte bem lúdica. E não trazer para a criança essa pressão, essa ansiedade, ou pedir para traduzir. Então, como é que você fala isso em inglês? A criança não faz isso. Acho que essa é uma pergunta muito frequente, né? Muito frequente. De tentar checar o conhecimento da criança. Como é que fala isso em inglês? Como é que fala para titia, fala para mim? Isso. Eu acho que isso é uma orientação importante, muito né? importante, porque a gente ainda vê acontecendo, né? E não é culpa das famílias, elas estão tentando fazer o melhor para os seus filhos, mas é uma dúvida pertinente, né? Como que eu ajudo? Então, assim, só recapitulando rapidamente, não traduzir, pedir para a criança entender quais palavras a criança está entendendo, se ela está entendendo o contexto. É uma historinha rápida. Outro dia eu estava conversando com uma família e a criança tinha que ler um livro, né? Um livro com bastante conteúdo. E lógico, não vai entender palavra por palavra, mas compreendeu o contexto. Na hora de realizar as atividades, conseguiu realizar as atividades. Mas a família ficou ansiosa porque não entendeu tudo que estava ali. Eu disse, não, mas o objetivo eram as atividades, né? E ela conseguiu. Então é isso, é não colocar essa pressão de tradução, de ter que entender tudo, ou mesmo pedir para mostrar o que sabe, porque para a criança é natural, ela vai mostrar o que sabe quando ela está no contexto para isso. Então não é uma preocupação se a família não fala a segunda língua, oferecendo recursos, ela pode oferecer recursos, livros, vídeos, jogos e oportunidades, até se tiver contato com pessoas que falam a língua, que seja um ambiente natural. Você falou da ansiedade das famílias muitas vezes, e eu acho que isso é uma coisa também para a gente acalmar, porque esse ambiente, que é o ambiente de significados, de contexto, é um ambiente de imersão na segunda língua, para que então aqui ele possa construir esse repertório de forma natural e e a gente tem visto resultados muito interessantes, né, nos nossos estudantes. Sim, os resultados, eles são visíveis, né? E a gente também entende que os resultados são o nosso compromisso. Falando um pouquinho rapidamente de resultado, é importante colocar no radar das famílias e dos professores que a gente tem marcos de aprendizagem. E aqui o colégio se preocupa muito em fazer sondagens, trazer testes internacionais para mostrar o resultado. Existe um compromisso também com proficiência, que é exatamente a produção linguística, né? A proficiência na segunda língua. Como que a gente já encontrou resultados muito interessantes dos nossos estudantes no ano passado e vamos já contar o que a gente vai trazer para este ano, né? O ano passado, a gente, pelos resultados das sondagens, a gente percebeu que a gente está antecipando em um ano o que era um objetivo do ano seguinte.
Então, falando de uma forma bem simplista, a gente conseguiu antecipar em um ano o que é o resultado para o ano seguinte, as metas, né? E por meio desses testes internacionais, a gente faz toda uma análise, gráficos, apresenta para a comunidade, para as famílias, porque é esse compromisso que você falou. Algumas séries, né? Algumas séries. Então, a gente testa no Year 3, Year 5, Year 8. E este ano faremos novamente esses testes e estamos bem otimistas. Acho que os alunos vão superar. E eu acho que quando fala do parecer também, é um outro elemento que o parecer também traz. Então é algo que é uma necessidade de comprovação dos resultados de proficiência dos estudantes. E que chancela. De todos os estudantes, né? E que chancela a escola bilíngue. Né? É lógico, quando você fala todos os estudantes, a gente sabe que tem estudantes que têm mais dificuldades acadêmicas, assim como tem em matemática, em química, em física, em língua portuguesa. Então, a gente tem um compromisso, sim, e a gente tenta, obviamente, olhar para essa individualização, para essa personalização, porque todos são capazes de chegar lá. E quando chega um aluno novo na escola e que não veio de uma escola bilíngue, não viveu isso na sua história, mas já está nos anos finais do ensino fundamental, como a escola acolhe? A gente tem um programa que chama ESP, English Support Program, que acontece justamente para esses alunos novos e até para alguns alunos que têm um pouco mais de dificuldade. É um programa que vai prepará-los para acompanhar as demandas nas aulas que são ministradas em língua inglesa. Mas esse é ofertado pela escola, né? A família não precisa contratar nada à parte, né? Está dentro do horário de aula, eles fazem isso dentro... É um compromisso, né? É um compromisso de trazer, mesmo a criança que chega à escola, poder ter condições, ter suporte. E aí tem uma expectativa específica para eles também, né? Exatamente. E foi o que a gente falou lá no comecinho, né? Começou na educação infantil, que bom, ótimo, porque vai já se desenvolver ao longo dos anos com essa perspectiva bilíngue. Entrou depois, é capaz de aprender, vai ter o suporte e vai ter resultados maravilhosos também. E eu acho que quando a gente pensa a formação global dos estudantes, dar condições, ter uma educação rigorosa, mas trazer as questões das culturas para a experiência deles e realmente possibilitar escolhas que são cada vez mais diversas, cada vez mais ricas e muitas possibilidades, né? Um mundo cada vez mais globalizado. Então vamos recapitular os principais pontos desse papo de hoje sobre educação bilíngue. Então, primeiro nós falamos da importância de um currículo bilíngue, diferenciando do que é uma escola de carga horária estendida e com currículo bilíngue, trazendo o valor de duas culturas e duas proficiências, né, simultâneas, mas falando dos mitos também. Falamos dos mitos da educação infantil, de não ser tão importante investir numa educação bilíngue, e é o oposto, é muito importante. Falamos do mito da alfabetização, então o quanto, então prejudica, não prejudica. Então, a gente sabe que não prejudica, que é um ganho para essa criança ser exposta a duas línguas. Falamos dos mitos que as famílias têm, né, com relação à escola bilíngue, escola internacional, escola bilíngue com carga horária estendida. E falamos também da preocupação com uma formação rigorosa nacional e internacional simultaneamente. Porque isso é o papel de uma boa escola bilíngue, dar opções para que esses alunos escolham se estarão no mercado nacional ou internacional e transitarão por eles fluidamente, né? Falamos dos resultados, né? Falamos dos resultados acadêmicos, competência, proficiência linguística e dessas oportunidades que você citou, né? Então, a escolha que este estudante vai ter no futuro. E por isso que estamos há 20 anos nesse percurso. Não é algo que a gente tem visto, é uma tendência, então realmente mais recentemente aparece uma procura maior para escolas bilíngues, mas na nossa história mostra a consistência desse trabalho. Então, se você quer uma formação bilíngue para o seu filho, está olhando para uma formação rigorosa, cuidadosa, para que ele possa ter escolhas aqui no Brasil ou fora do Brasil, vem ser Magister, acompanhe as nossas redes sociais,
dê um like aqui nesse vídeo, compartilhe com os seus familiares e amigos e nos acompanhe sempre, siga os nossos podcasts que sempre estarão trazendo informação e conteúdo para esse universo tão importante na educação das crianças e dos jovens. Até a próxima!